bem-vindos a mais uma resenha semanal do NP Agro. E numa semana cheia de novidades, muitas notícias, semana quente. É isso, Fernando Lopes? Boa tarde para você. Ô, Alexandre Inácio, boa tarde. Pois é, hoje aqui, sexta-feira, né? Dia 16 de maio, no momento são 13 horas e 22 minutos aqui no meu relógio, nós estamos até começando a nossa resenha mais tarde, exatamente porque hoje pela manhã a gente já teve depois de uma semana inteira de bastante movimento, a gente já acordou com uma péssima notícia, né? Quer dizer, o Brasil, infelizmente, foi confirmado no Brasil o primeiro caso de influência aviária de alta patogenicidade, a gente ainda não tinha registrado, desde que essa onda começou lá em 2006, né, a gente não tinha registrado, vínhamos até nos beneficiando por não ter a doença, ali nossas exportações de carne de frango vinham vindo muito bem, mas tivemos a confirmação lá no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, numa granja comercial, e isso já começou a gerar as primeiras barreiras, então, a carne de frango do Brasil no exterior. A China, que é um dos nossos principais mercados, já suspendeu as compras e essa suspensão pode durar aí uns 60 dias. Né? A União Europeia também, outros embargos parciais, de repente só o Rio Grande do Sul, porque a China proibiu de todo o país, mas embargos parciais ao Rio Grande do Sul são esperados aí as pencas, e aí nós vamos ter que trabalhar com esse cenário aí durante bastante tempo. Então, a situação não é legal, não é uma boa notícia, não é uma boa notícia para as grandes exportadoras, né? Quer dizer, BRF, Seara, por exemplo. Enfim, então é um problema que nós vamos ter que administrar aqui, vamos ver como é que ficam as ações de controle e combate para a contenção dessa doença. A gripe aviária, assim, a gente até chegou a registrar alguns casos em aves silvestres, né? Ou seja, em regiões de litoral aqui do Brasil, o ano passado, o ano anterior, mas em granjas comerciais ainda não, né? Esse, de fato, é o primeiro caso que a gente registra, mas sempre conversando com as indústrias, com as empresas, né? O pessoal sempre, com todo mundo, independentemente de concorrência ou não, indústria, governo, todo mundo sempre se mostrou muito seguro com o controle e as medidas de segurança sanitária que estavam já implementadas, né? Nunca tinham sido usadas ainda esses protocolos, mas as empresas sempre se mostraram muito seguras em relação ao controle, né? É uma doença que não tem uma transmissão pelo consumo, né? Assim, ou seja, comer carne de frango, você não vai pegar a influenza por essa razão, muito mais pelo contato. Mas, então, assim, todo mundo pode continuar comendo frango sem nenhum problema. O cuidado fica muito mais para quem está no dia a dia ali das granjas, das empresas e tudo mais. Mas é uma notícia que realmente é ruim, né? É ruim porque afeta diretamente um negócio que é super relevante para o Brasil, do ponto de vista de balanço comercial, que é a carne de frango, que China e Europa são mercados importantes. Vamos ver como vai se comportar também Oriente Médio, né? Porque o Oriente Médio também é um outro grande importador, assim como o Japão. Nessa visita recente que teve ao Japão, do governo brasileiro, foi assinado um protocolo para que fosse aceito a questão da regionalização, ou seja, se o Japão for tomar algum tipo de medida de restrição às importações, isso vai ficar restrito, não é nem ao estado, é ao município, no caso, Montenegro. Vamos ver como essa coisa se desenrola aí nos próximos dias, porque, sem dúvida nenhuma, não é uma notícia das mais positivas, né? Certamente não é. Eu fico imaginando como é que estão lá Marfrig e BRF, né, o Inácio, que ontem anunciaram finalmente a fusão das suas operações, né? Quer dizer, isso já era esperado desde que a Marfrig virou acionista lá da BRF, era uma questão de tempo, você mesmo escreveu isso, e aí houve esse anúncio ontem, né? Junto com a divulgação do balanço de resultados das empresas no primeiro trimestre, foi finalmente, então, ratificada a fusão. Claro que depende ainda ali da aprovação dos acionistas das duas empresas, mas isso não se espera que tenha problema para ratificação,
Mas, enfim, logo no primeiro dia, né, logo no dia seguinte do anúncio, eles já vão ter que conviver com essa notícia negativa. A BRF é uma das grandes exportadoras de carne de frango, né? Mas, enfim, um negócio dos mais importantes também, né? Quer dizer, criamos aí um gigante com cento e tantos bilhões de faturamento anual, não é isso? Mais uma grande empresa que nasce, né? Como você falou, assim, essa fusão, conhecendo um pouquinho o Marcos Molina, isso iria acontecer, né? Ele não ia perder essa oportunidade de liderar essa grande empresa que se forma, que agora é a MBRF, né? Ou seja, o nome de Marfrig deixa de existir, porque o que acontece é que os acionistas, né, da BRF vão receber ações da Marfrig em troca, Uhum. né, numa proporção de 0,82 ou uma coisinha, ou seja, para cada ação da BRF, eles vão receber 0,82 ação da Marfrig. E depois que isso acontecer, vão receber lá alguns proventos extras que já foram anunciados, também de alguns bilhões aí para todo mundo ficar feliz. E depois a empresa passa a se chamar MBRF. É um negócio que, conversando ontem, tanto com o Marcos Molina, o Miguel Goulart, que era o CEO da BRF, não está muito claro quem que fica no comando dessa nova empresa ainda, né? Mas o que eles disseram foi que o momento era o ideal, ou seja, foi possível capturar todas as sinergias. Quando a gente fala em capturar sinergia, na verdade, é economizar, né? Reduzir algum tipo de custo, gerar algum tipo de economia para as empresas. Então, eles fizeram essa captura de sinergias ao máximo que as empresas poderiam oferecer, estando separadas, e aí fizeram uma medição, viram quanto que isso poderia gerar de mais economias com as empresas juntas, e decidiram que era um negócio interessante, né? Então, estamos falando de 800 milhões de reais que podem ser capturados em sinergias aí em várias áreas, área de logística, área comercial, redução de custos também, e também sinergias tributárias, né? Ou seja, estamos falando em 3 bilhões só em impostos, uma otimização no pagamento de impostos que as duas empresas podem ter. Então, nasce uma grande empresa distribuída geograficamente pelo Oriente Médio, América do Sul e América do Norte, e já com, assim, eles não disseram isso explicitamente, mas está muito claro de que a empresa vai ter a sede transferida muito assim possível, né, para os Estados Unidos, para que seja listada também lá em alguma bolsa americana, né, seguindo um pouco a linha do que a própria JBS vem tentando fazer já há muito tempo. Então, a movimentação, o movimento do Marcos Molina nessa situação tem sido um pouco mais cirúrgico e, aparentemente, não tem gerado grandes resistências. Mas já logo de dia seguinte ao anúncio, tem esse pequeno problema gerado aí com a gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul. É interessante esse negócio entre Marfrig e BRF, né? Quer dizer, o fundador da Marfrig, fundador e controlador, o Marcos Molina, como você lembrou, ele quer essa fusão desde o início, desde que a Marfrig virou, né, acionista. Os negócios das duas empresas são bastante complementares. A Marfrig gera, e a empresa nova vai gerar também, então, uma bela parcela do seu faturamento lá nos Estados Unidos. A dupla listagem é um processo natural, é um caminho natural, como já está trilhando aqui a nossa JBS também. Então, é de se esperar que isso aconteça aí em algum momento, nos próximos meses e tal. Bom, só complementando, estamos falando na geração faturamento de cerca de 43, pouco mais de 40% da receita dessa nova empresa vem dos Estados Unidos, né? 20% vem do Oriente Médio, né? A Arábia Saudita ali e tudo mais, e o restante da operação brasileira. Então, é uma empresa muito mais americana do que brasileira, né, hoje em dia. É isso mesmo. Bom, enfim, aí com todos os problemas que a gente pode ter tido até com a carne bovina nos Estados Unidos aí nesses últimos anos, né, de ciclo negativo
os frigoríficos por conta de baixa oferta de boa. Então, os resultados, tanto da Marfrig quanto da JBS, pioraram bastante aí nos Estados Unidos nesses últimos anos por causa disso. Mas é uma estratégia que, mesmo assim, para as duas empresas se mostrou muito acertada. Inclusive, falando aqui, já migrando aqui para os outros frigoríficos, falando da própria JBS publicou seus resultados aí essa semana também no primeiro trimestre, e não fosse a questão dos bovinos nos Estados Unidos, seria só alegria, porque todas as demais divisões da empresa foram muito bem, né? Com destaque, inclusive, para as operações de carne de frango da Seara, né? Com o mercado interno e com exportações. Margens bastante robustas, tanto Seara aqui no Brasil, quanto de Pilgrims nos Estados Unidos, quanto US Pork nos Estados Unidos, enfim. Então, os resultados da JBS vieram muito bem aí nesse primeiro trimestre, né? Outra que publicou balanço, só para a gente terminar aqui com os frigoríficos, foi a Minerva, também com melhora de resultados, primeiro trimestre interessante para a Minerva, que é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, né? Minerva, vamos lembrar, já nesse processo de Marfrig se transformando numa outra empresa, a Minerva concluiu no ano passado a compra daqueles ativos todos da Marfrig aqui em países da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, enfim. Então a Minerva também está muito bem posicionada nesse mercado, conseguindo muito bons resultados, inclusive dessas unidades que incorporou, que eram da Marfrig, tá? Então foram destaques aqui também essa semana entre as notícias todas ligadas às proteínas animais brasileiras. Aqui no meu caderno, o Inácio, a gente também não pode esquecer de todas as questões tarifárias que também movimentaram um pouco a semana, né? Quer dizer, China e Estados Unidos fazendo um armistício, digamos assim, por 90 dias, reduzindo as tarifas, né? Que surpresa, reduzindo as tarifas. A gente viu isso acontecer. Melhor para o mundo fica mais tranquilo, menos risco de recessão, etc, como a gente vem falando nos últimos tempos. E tivemos uma matéria que você fez bastante interessante, também para ratificar, corroborar aquilo que a gente vinha falando sobre a estratégia do Brasil de reduzir tarifas de importação de alimentos para conter a inflação. E a conclusão da matéria qual é? A conclusão da matéria é que como a gente falou, né? Assim, tem coisa que a gente fala, aí as pessoas falam, pô, você é pessimista. Pô, gente, não é questão de ser pessimista, né? Não reduziu em nada a inflação, né? E tem casos interessantíssimos. Tem casos que assim, a gente aumentou as importações de alguns produtos, né? Daquela lista, eram 10 produtos, se não me engano. A gente aumentou a importação desses produtos, logo, pela lógica do governo, haveria uma redução dos preços. Aí vamos consultar os dados de inflação do próprio IBGE, os dados quebrados ali do IPCA por produto. O que aconteceu com esses preços? O preço desses produtos subiu. Ou seja, a gente aumentou a importação e ainda assim o preço subiu. E tem o inverso também, né? Situações em que a gente reduziu a importação de alguns produtos, né? O volume importado de alguns produtos, e aí, por consequência, o receio era que houvesse um aumento dos preços, né? Seguindo essa lógica que baseou essa decisão do governo. O que a gente viu? Não, os preços não subiram. A gente reduziu a importação e os preços também caíram. Então, assim, é uma coisa que não é pessimismo. Quando a gente fala, não é necessariamente pessimismo, mas é que são medidas, da forma com que elas são tomadas, que a gente percebe que não vai ter tanto impacto, né? Vamos ver, esse foi o primeiro mês cheio, né? Estamos falando do mês de abril. Vamos ver se mais para frente, aí, ao longo de um acumulado de 3, 6 meses, talvez, se isso gera efetivamente algum impacto, mas é que muitos outros fatores podem interferir nessa questão do controle da inflação aqui no Brasil, e não é só a redução de tarifas, né, zerar a tarifa para alguns produtos que vai resolver tudo. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. Bom, outra coisa que a gente conversou aqui na semana passada, na resenha da semana passada, que já se confirmou essa semana, foi
em relação aos juros do Plano Safra, né? Quer dizer, o ministro Carlos Fávaro já falou, eu li isso no Valor, inclusive, em primeira mão lá, ele falando que, com todas as letras, que vai ser impossível baixar os juros não subirem, né? Não é nem uma questão de só não baixar, eles vão subir. O ministro já deu como certo, todo mundo já Seria sabia uma vitória disso. ficar como está, né? Porque todo mundo já sabia, mas o ministro estava lá tentando ainda nas conversas com o ministro Haddad, aquela coisa toda, enfim, essa semana ele já veio a público dizer que o aumento será inevitável, principalmente depois desse último aumento da Selic, e outros aumentos da Selic ainda podem vir. O mercado agora não está em consenso sobre o que pode acontecer na próxima reunião, mais ou menos metade acha que pode subir mais, mas a outra metade das instituições lá pesquisadas acha que talvez possa ter manutenção, mas de qualquer forma nós já estamos em 14,75, e aí a gente já sabia que redução de juros no Plano Safra não ia acontecer. Bom, e aí por falar em safra, né, quer dizer, nós tivemos algumas boas notícias aí essa semana. As novas estimativas de Conab e IBGE confirmaram uma safrinha de milho muito boa, né? A Conab fala em 99,8 milhões de toneladas, então estamos chegando a 100 milhões de toneladas aqui na safrinha. Enrolando para falar que é 100 logo, né? Não sei como falar 100, vai chegar em 100, fica um número bonito, assim, né? Imagina no jornal, 100 milhões. Nós já usamos no nosso título, inclusive 100 milhões, porque 99,8 é 100. Bom, e aí a gente teve... Então vai ter uma safra de milho muito boa, tivemos uma safra de soja muito boa, algodão crescendo, arroz crescendo, enfim, então nós estamos, claro, sempre há problemas localizados, mas com uma safra de grãos recorde aí, bastante interessante. E aí tivemos notícias também sobre duas outras cadeias produtivas importantes. Bom, a moagem de cana no Centro-Sul, nesta safra 2025-2026, que começou em abril, foi muito prejudicada nas primeiras semanas por causa das chuvas, né? Então, houve uma redução muito grande, né, do volume processado de cana e da produção de açúcar, principalmente, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem e, em contrapartida, essas mesmas chuvas beneficiaram as lavouras aqui, os pomares de laranja, São Paulo e Minas Gerais. Então, saiu aí uma nova estimativa recente, né, do Fundo de Defesa da Agricultura sobre a produção de laranja na safra 25-26, que vai começar em julho, e aí a gente deve ter um aumento bastante interessante, 30%. O Fundo de Cítricos até diz que talvez a gente já possa considerar que aquele ciclo de baixa produção tenha chegado ao fim. Então, para a laranja tudo bem, a cana também, as chuvas já diminuíram aí um pouco, então a moagem deve ganhar ritmo. Acho que para as cadeias produtivas, aí, do ponto de vista de produção, a gente teve um cenário interessante, aí, favorável, pelo menos traçado nesses últimos dias. E da minha parte aqui, Inácio, nessa semana... Só uma observação, a cana o ano passado foi seca, aí chove, atrasa. A laranja que está numa situação crítica já faz tempo, agora pelo menos começa a se recuperar. Vamos ver se as coisas voltam para os trilhos e a coisa fique um pouco mais previsível, né? Porque essa imprevisibilidade é um caos para todo mundo, né? Não, exatamente. Então, vamos torcer para isso, vamos torcer para que a influenza não se espalhe, que esse problema também seja controlado rapidamente, vamos torcer para tudo que der certo também na fusão de Marfrig com BRF. Então, enfim, nossos desejos aqui que as coisas transcorram bem para todo mundo, deixando para todo mundo também um desejo de um bom fim de semana. Inácio, muito bom estar com você de novo. Um abraço, até a próxima. Vamos falando, até mais.